gente vai estar vendo o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Nossa primeira aula foi a introdução, né, do silêncio impedido, período ali entre o Antigo e o Novo Testamento, e a gente viu o Evangelho de Mateus. Versículo para a nossa meditação. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Esse versículo de Marcos, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, o quesito da servidão de Cristo, né? Cristo, ele pega todo o Antigo Testamento. E tem muitas pessoas que às vezes falam assim, mas Jesus não falou sobre isso. E o silêncio de Cristo, existem até livros, se não me falha, tem um livro que exatamente o título do livro é esse, O Silêncio de Cristo, e ele fala sobre coisas que Jesus não falou. E geralmente uma frase que a gente vai escutar muito é assim, quando a Bíblia cala, a gente cala junto com ela. E quando Cristo cala, Jesus, ele é a própria palavra. Eu falo assim, existe algo que Deus não fale sobre? Existe alguma coisa que para Deus, assim, não, isso daqui eu não vou entrar nessa área para estar discutindo, não. Deus, ele ordena todas as coisas. Então, para Deus não existe assunto ou tema do qual ele não vá discorrer. Toda a vida dos judeus, ela é descrita e ordenada através de todos os mandamentos que existem na lei mosaica. A lei mosaica, a gente geralmente vai lembrar dos 10 mandamentos, só que os 10 mandamentos, eles são o resumo. E depois Moisés, quando a gente pega ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vai ver 613 mandamentos. E é muito mandamento. E ali, por isso que chamam Moisés de o legislador de Israel, porque ele cria toda a lei de como o povo deveria viver. E ali tem lei para tudo. Educação de filhos, finanças, se alguém ficar com dívida, em quesito de morte, em quesito sobre assalto, sobre o que vocês pensarem, casamento, dívida, como que casa, qual é a idade disso. Tudo que existe na vida de uma pessoa, existe uma lei direcionando para aquilo. Todas as áreas da vida do ser humano, sobre sexualidade, sobre divórcio, sobre o quesito da morte, os rituais, as festas, tudo está na lei de Moisés. E quando Jesus ele vem, Jesus ele era um mestre da lei. Ele estuda, ele dedica anos da vida dele para ganhar o título que todos conheciam ele, Rabi, ele era um mestre. Jesus ele conhecia toda a lei. E em muitas coisas ele vai, não vamos dizer que ele vai discordar, mas ele vai ampliar o sentido daquilo. Ele mesmo fala, antes, se vocês matassem alguém, vocês eram assassinos. Hoje, se vocês odiarem alguém, vocês já mataram essa pessoa no coração de vocês, e vocês são homicidas. Então a lei de Jesus, ela vai para o campo moral. A lei de Moisés, ela é uma lei mais ética, porque a minha ética ela vai depender de como eu vou agir, ela depende da minha ação. A minha moral, ela já está dentro de mim. Eu posso ter uma ética boa, mas a minha moral interna ser corrompida. Então Jesus ele traz para a profundidade da nossa moral, de como nós somos por dentro. Então quando a gente cai nesse quesito, Jesus ele vai ampliar, ou Jesus ele vai entender que aquilo já era estabelecido. Então praticamente em todas as coisas que a gente vê Jesus, entre aspas, se calar, aquilo que já estava certo, ele não precisava mexer. O povo já tinha entendido aquilo. Mas Jesus ele vai ampliar e explicar aquilo que o povo não conseguia entender, que era verdadeiramente a lei de Deus, que Moisés passou e o povo não conseguiu compreender a forma correta daquilo. Então, geralmente a gente fala assim, mas o Novo Testamento não fala nada sobre isso. Assim, tá, mas e o Antigo Testamento? Porque Jesus ele vai se respaldar sobre os profetas, sobre a lei e sobre Moisés. Ele mesmo vai discutir várias vezes assim, tá, vocês estão falando isso de Moisés, mas e essa outra lei que ele falou? Aí é o mesmo quesito. Quando Jesus ele começa a fazer uma balança, tipo assim, se você pega só uma lei e deturpa o entendimento dela,
eu posso fazer algo que seja benéfico para mim. Mas nem a lei de Moisés poderia ser deturpada. Imagina a lei de Cristo. Por isso que a Bíblia, eu não posso pegar um versículo do Antigo Testamento que vai conflitar com o do Novo. E eu nem posso também pegar um versículo do Novo Testamento que vai conflitar com o Antigo. Obviamente, o Novo, em muitos quesitos, o Novo Testamento mesmo vai falar que o Antigo Testamento ele é a sombra de Cristo. Ele é uma revelação menor, mas ele era uma revelação. Ele todo indica a vinda de Cristo. E é pelo Antigo que nós reconhecemos que Cristo ele é o Messias, assim como a gente vai estar vendo. Então, quando a gente entra nesses quesitos, né, de Jesus ele ser o servo, isso foi uma das coisas principais que Cristo veio nos ensinar. Porque o que é o pecado original que a gente vê lá no Éden? Satanás ele vai aguçar a curiosidade do ser humano para falar assim, Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Porque no dia que vocês comerem do fruto, vocês também serão, entre aspas, deuses. Satanás induziu a humanidade a querer ser igual a Deus, que é o mesmo pecado do diabo. Querer ser igual a Deus ou superior a Deus, né? O próprio Lúcifer vai falar, subirei e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Então é essa luta, né, da criatura tentar destruir o seu próprio Criador. E a gente vê isso na cultura, em filme, em séries, em livros. Uma história clássica que conta esse mito de uma forma mais fantasiosa é a história do Frankenstein. É o criador que queria... A criatura queria ser superior. Sim, mas o Frankenstein, às vezes a gente pensa que o Frankenstein é um monstro, né? Mas o monstro não tem nome. O Frankenstein é o Dr. Frankenstein. Só que ele queria afrontar a Deus. Porque ele queria, em rebelião, demonstrar que a humanidade tinha poder de criar vida também. Porque esse é o problema da humanidade, de tentar criar algo que somente Deus consegue criar. Então ele cria algo, consegue, e a sua própria criatura o mata. E aí a gente entra naquele dilema da criatura contra o Criador, e ele fica naquele lapso, né, de uma coisa indo contra a outra. Então era o diabo tentando ser igual a Deus e não conseguiu, e aí Deus faz uma nova criação, e aí vai, e o diabo tenta a criação de Deus para ir contra Deus mais uma vez, e a história fica se repetindo. E aí Cristo vem, e quando a gente vai, né, ler as cartas, elas vão falar ali, se eu não me engano, em Filipenses. Deixa eu só ver aqui. Isso, Filipenses 2, a partir do 5, vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, aqui a gente vê a inversão, e é o que Cristo, nesse momento, Cristo não se calou. Porque o maior erro da humanidade é querer ser como Deus, ou ser maior que Deus. É essa anulação, né, de quem é Deus. Então, quando a gente vê Cristo se humilhando como servo, aí a gente vai entender que o maior quesito de Cristo é nos ensinar a servir a Deus. Ele, sendo Deus, se esvazia de sua glória, vem para a terra, serve e nos ensina. Tudo Jesus fala. Eu faço isso primeiro para que vocês façam assim como eu fiz. E aí entram todos os quesitos que Jesus ensina. De curar, de levar a palavra, de serem pessoas que amam outras vidas, de cuidar, de ensinar. Tudo que Jesus fez, ele esperava que os seus discípulos também fizessem. Tanto que ele vai culminar no quesito de lavar os pés. E aí Pedro vai repudiar Jesus, não me encoste, porque o ato de lavar os pés não era um ato de servo. Quem lavava os pés eram os escravos. E aí Pedro vê Jesus, tanto que ele vai, ele tira as vestes, né? Obviamente ele não fica despido, ele estava com as vestes inferiores. Aí a gente volta, né, para o quesito da cultura judaica, que as vestes determinavam os cargos, né, dentro
do judaísmo. Então ele tira sua veste rabínica, sua veste de mestre, de superior a eles, e ele vai, pega um avental, amarra, pega um pano, e ele desce de mestre, de superior, e ele desce para além de servo deles, ele desce para o escravo de seus discípulos. E aí ele vai e fala: se eu não lavar os seus pés, se você não deixar, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro fala assim: então não lave só meus pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça, me dá um banho então, porque eu quero ter parte contigo, Pai. E aí Jesus vai e lava os pés de todos os discípulos. E nesse quesito Jesus ele chegou realmente num nível de humilhação. E aí o livro de Marcos ele é sobre isso. A gente vai chegar nessa conclusão que o livro de Marcos ele determina o Cristo sofredor ou o Cristo servo, a principal condição do livro de Marcos. Então hoje a gente vai estar vendo o quesito sobre os sinóticos, que é que a gente vai fechar, né, os 3 primeiros evangelhos hoje, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Então vamos lá. Os sinóticos. Os sinóticos, eles são uma junção de umas palavras, sim e ópsis, que vai ser o quesito de junto e vista, ou visto juntos. É o mesmo quesito de eu pegar 3 livros, colocarem eles lado a lado e querer realmente cruzar referências. O que esse fala? O que esse fala? E o que esse fala? Tá, eles têm isso em parecido. Quais são os pontos de diferença entre eles? E por que os 3 têm essa característica e João fica à parte? Porque João ele não usa nenhum livro como base. João ele escreve totalmente a par dos 3 livros. Marcos escreve o primeiro evangelho, depois vem Lucas e Mateus, pegam o evangelho de Marcos como base e acrescentam visões e posições diferentes. Então eles podem ser vistos juntos, mas o ponto de vista é diferente. Os 4 evangelhos em si falam de uma coisa definitiva: Cristo. Só que cada um vai ter uma visão, um povo e uma condição específica para cada um. Pode falar. A própria pergunta que o senhor fez também, dentro do questionamento sobre o sinótico, e isso não vem complementar, um complementando o outro, um se igualando ao outro? Hoje que a gente tem todos eles juntos, hoje eles se complementam. Mas no quesito da época, que cada carta era direcionada para um lado, o quesito era o foco de quem estava recebendo. Porque Mateus vai escrever para ali, para dentro de Israel. Ele queria que os judeus entendessem: o nosso rei veio e nós matamos ele. Aí vem Marcos e ele vai escrever para os romanos. Porque Pedro ele já estava na perseguição e já estava indo para Roma. E como a igreja já estava sofrendo perseguição do Império Romano, então Pedro é quem narra Marcos. Marcos ele é como se fosse um entrevistador e ele vai fazendo perguntas e distraindo de Pedro a história que ele vai escrever. E aí Marcos ele escreve uma carta direcionada aos romanos, e por isso que ele escreve Cristo de uma ótica de um servo. Porque os romanos perseguiam a igreja porque pensavam que a igreja queria levantar um líder para derrubar Roma. Então ele apresenta Jesus como um servo. Ele falou assim: o nosso Deus, o nosso mestre, ele não quer nada com César. Ele não quer nada com o Império Romano, o reino desse mundo para Cristo não é nada. Nós servimos a alguém que serviu. Ele não é alguém que vai vir e vai destruir Roma. Ele queria realmente apaziguar a perseguição da igreja. Aí Lucas, ele já vai bater no quesito de que os gregos ignoravam os judeus porque achavam eles menores. Achavam eles, vamos dizer de uma forma bem pejorativa, achavam os judeus burros. Porque eles achavam que a cultura judaica era muito pobre. Eles não eram muito letrados, não eram pessoas muito sábias. E Lucas, ele era um grego por nascença. Então, dentre todas as cartas, a carta de Lucas é a mais rica em vocabulário. Lucas? Oi? Lucas era judeu? Não, não era judeu. Ele foi convertido por Paulo nas viagens missionárias. E nesse quesito, Lucas ele vai gastar um tempo ali em fazer uma carta bem rica para as pessoas lerem e falar assim: caramba,
Assim, poxa, tanto que a gente vai ver, o quesito principal de Lucas é demonstrar Jesus como um mestre. Porque os gregos achavam que os judeus não tinham conhecimento, não tinham filósofos. Então Lucas coloca Jesus nessa posição de ser alguém muito eloquente, alguém que sabia falar com multidões, que prendia a atenção das pessoas, que tinha muito entendimento. Lucas ele vai pegar essa abordagem para fazer com que os gregos aceitassem ouvir o Evangelho, porque era um Evangelho, era uma mensagem rica para estar se ouvindo. Se Lucas ele foi convertido por Paulo, ele não teve contato com Jesus. Nem Lucas nem Marcos. João e Mateus são os únicos apóstolos que escrevem o Evangelho. Tinha a hermenêutica como... Oi? Lucas tinha a hermenêutica como... Sim, a hermenêutica. A hermenêutica dele era ótima. Marcos foi o personagem por quê? Oi? Marcos foi convertido por quê? Marcos ele era discípulo de Pedro. João Marcos, né? Então vamos lá. No quesito. Falando em Marcos, teve uma lição que a gente fez na teologia ministerial mesmo, acho que foi o pastor Miguel, que aí falava sobre Marcos, que Marcos era um dos apóstolos e que ele se desviou da caminhada com Cristo lá em João 6, 64, quando Jesus perguntou: e vocês, para onde vão? 70, né? Aí que Pedro fala: só tu tens a palavra de vida eterna. Ele se desviou dali e encontrou com Pedro novamente numa das viagens missionárias que Pedro havia feito. Tem a gente só não consegue afirmar, né? Tem uma teoria histórica sobre isso aí. Falando sobre história, nesse quesito das teorias, né, existem muitas teorias, obviamente através das cartas, né, os originais, que descrevem como que é esse quesito dos sinóticos, né? A teoria mais aceita hoje em dia é o que eles chamam de carta Q ou teoria Q, né? Que é a teoria Kelly, que ela vem e ela entende que o livro de Marcos é o livro mais antigo. Historicamente, a carta mais antiga que existe no Novo Testamento, e a partir dela eles vão comparando o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o de Lucas, e o de João. Eles determinam exatamente essa diferença por haver tanta, não é discordância, mas realmente um contexto literário muito diferente dessas três cartas. Então hoje as fontes históricas, a mais definitiva é essa daqui que a gente tem, que os historiadores e os pesquisadores bíblicos eles determinam, né? A gente pode dizer que o que Marcos ele escreveu foi tudo por ensinamento de Pedro? Sim. Então tudo que o Marcos relata é tudo que Pedro ensinou para ele. A própria forma de como Marcos escreve demonstra de que alguém estava narrando aqueles fatos. Até porque Marcos não era testemunha ocular, então ele não conseguiria descrever tantos fatos com tanta precisão do jeito que está escrito no próprio livro dele. Então dá a entender de que ele escreveu alguém que estava contando uma história. Que privilégio. Aí beleza, o quesito dos temas teológicos que a gente vai encontrar nesses três evangelhos, o de Marcos é o que a gente vai ver mais à frente, o Cristo sofredor, e a cristologia, né, de Marcos, ela vai apresentar exatamente isso, um Jesus, né, que como ele sofre e morre para cumprir a sua missão, a gente vai ver isso bastante em Marcos 8:31, o quesito principal de Jesus era vir servir a um propósito. E a gente vai ver muitos apóstolos nas cartas depois usarem a palavra de servir com duas derivações, alguém que serve diretamente ou alguém que é ministro enviado por alguém. Então a palavra diáconos, que a gente vai ver mais à frente, ela vai ter essas duas vertentes. Ou é alguém que diretamente serve, você está com uma necessidade, você está precisando você está com algum problema, eu vou te ajudar, é o quesito de ajudar, de servir alguém.
e alguém que ministra. Quando eu me coloco na disposição de estar ministrando, eu não estou te servindo diretamente, eu estou servindo a quem me enviou. Então, eu posso atuar com serviço direto, ou eu posso atuar em serviço de alguém. Então, o diáconos ele vai ter essas duas características, que vai ter essa oscilação a partir de Jesus. E a palavra que sempre é usada em Marcos é essa palavra, diáconos, que é o quesito que a gente vai ver muito na Bíblia. Opa, só voltar aqui. E Marcos ele vai bater muito no quesito do discipulado. É o evangelho que mais fala. Ainda Mateus, descrevendo de uma forma mais abrangente a grande comissão, é o que fala e gasta mais tempo falando da grande comissão. Marcos ele fala muito sobre o discipulado de Cristo. Então, ele vai ter até essa característica, né, de ser um discipulado muito radical que Marcos apresenta, porque ele é o que apresenta da forma mais clara o quesito da negação do homem. Ele fala assim, eu tenho que negar a mim mesmo para que eu possa servir a Cristo. Se eu tiver que continuar com a minha vida do jeito que ela está, eu não consigo servir a Cristo do jeito que é. Agora, se eu nego a mim e sigo o que Cristo pede, aí eu realmente sou um discípulo de Jesus. E é interessante porque, se a gente for para o Evangelho de João, em João 15, quando Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira, ele mesmo vai dizer, ele fala assim, se vocês seguirem os meus mandamentos, então vocês são os meus amados. Jesus ele condiciona que ele ama somente quem obedece a ele. Às vezes a gente tem assim, porque a gente vai lembrar também em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, ele é a porta, ele é o chamado, ele é o caminho, ele é a vida, ele se apresenta de muitas formas, mas o amor está em quem obedece ele. Até porque todos aqueles que não estiverem no amor de Cristo, na graça de Cristo, no final de todas as coisas, quem não perseverar até o fim no amor de Cristo, esses não herdarão a vida eterna. Então, aqueles que estiverem sobre o amor, sobre a obediência de Jesus, estes vão herdar e serão chamados por Cristo. Mas os demais cairão sobre a ira do Cordeiro, que é descrito em Apocalipse, né, na consumação de todas as coisas. E diretamente sobre esse quesito, tem indicação, depois quando eu mandar para vocês conseguem ver melhor, mas é um livro do John Stott, que é o Discípulo Radical. Esse livro é espetacular. Ele fala somente sobre discipulado e ele fala de duas vertentes. Jesus ensinando sobre discipulado e Jesus também sendo um discípulo, porque Jesus é discípulo de seu Pai. Ele veio cumprir, ele estava a serviço de Deus na terra para ensinar o seu próprio ministério, né? Qual que é o autor? Oi? O autor, qual que é? O autor é o John Stott. S-T-O e 2 T's no final. O Discípulo Radical. Vou receber a gravação. Amém, vamos lá. O quesito agora de Mateus ele vai falar do cumprimento da promessa, é o tema teológico principal. E como a gente viu na aula passada, Mateus ele vai falar sobre o Jesus Rei, sobre Jesus cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento. E a cristologia que Mateus vai apresentar, ela vai enfatizar exatamente sobre isso, sobre Jesus ser um novo Moisés, sobre ele ser o Messias que o povo sempre esperava. Tanto que a palavra Messias é repetida em Mateus diversas vezes. Reino, reinado e todas essas coisas são palavras que a gente vê em abundância em Mateus. E o quesito da igreja, Mateus ele é o único evangelho que menciona a palavra igreja. Então, no quesito que a gente entende como eclésia, né? Que é essa palavra que depois no Novo Testamento vai ser usado abundantemente, né? Então, mais uma indicação aí. Quem quiser ler uma igreja chamada Tov, porque esse termo Tov, a gente falou na aula passada, né? Existe a igreja em minúsculo, que é o templo, e existe a igreja em maiúsculo, que é o corpo de Cristo, somos nós como organismo vivo. E quando a gente entra nesse quesito da igreja Tov, a Tov ele fala exatamente sobre um organismo vivo que se move pelo mundo. Porque se eu entro no quesito da igreja local, a igreja local ela vai servir aos membros e à comunidade que está ao redor da igreja.
Mas a igreja Tov, ele fala sobre esse corpo de Cristo em todas as nações, línguas, povos, que transcende, porque os nossos pais, nossos avós e todas as pessoas que vieram antes da gente, eles participam da igreja de Cristo. Todos os membros que estão aceitando Jesus hoje, vão aceitar ainda até a consumação dos séculos, eles também fazem parte da igreja de Cristo. Então o quesito da igreja Tov é isso, é a igreja atemporal de Cristo, que participa de todos os tempos, de todas as gerações que participam ao redor do mundo, esse corpo global da igreja. É um livro bem profundo, ele é muito interessante, essa visão de nós fazermos parte de uma igreja muito maior do que nós, né? E o tema teológico de Lucas, ele vai estar falando sobre o Salvador dos marginalizados. Ele é direcionado aos gregos para apresentar Jesus como um mestre, mas ele vai falar muito sobre um Jesus que não rejeita o oprimido. Porque até mesmo quando Jesus ele vai fazer a parábola do bom samaritano. O que ele apresenta no bom samaritano? Um levita, ele apresenta um sacerdote, ele apresenta pessoas que tinham, teoricamente, a obrigação de cuidar e servir pessoas. E o que eles fazem? Vê alguém em necessidade, se afasta, passa de largo. Jesus ainda falou, ele passava de largo da pessoa. E aí vem o bom samaritano. E os samaritanos e os judeus não se davam de jeito nenhum. Mas naquele momento, para o samaritano, não importava a cor de pele, não importava o sexo, não importava a religião, não importava de onde era uma vida. Ele viu uma vida que, se ele passasse, ia morrer. Porque já tinha passado gente antes. Então, pelo tempo, provavelmente aquele homem já estava nos seus últimos minutos de vida. E aí o samaritano vai, pega ele, leva para a estrebaria, pede para cuidar dele, e aí eles vão, cuidam e ele deixa a conta em aberto ainda. Você, o que você gastar quando eu passar de novo aqui, eu pago a dívida. Ele se importou com a vida. E isso Jesus ele vai bater muito nessa tecla, sobre nós cuidarmos do próximo, né? E quem é o meu próximo? Aquele que precisa, aquele que necessita. Fala. Você não viu? Uma vez eu escutei, e quero tirar essa dúvida se é verdade, que as parábolas, na verdade, elas não aconteceram, porque Cristo ele só expôs daquela forma para que o povo pudesse entender o que ele estava falando. Ah, sim, porque em alguns momentos Jesus ele não fala que são parábolas. Em outros momentos ele fala assim: vou propor a vocês uma parábola. Porque o quesito de contar uma história é uma forma de você prender a atenção. Então toda vez que ele falava vou propor, aquilo não aconteceu. Não aconteceu, é realmente uma parábola. O bom samaritano ele jogou uma hipótese realmente para cutucar as pessoas que estavam ao redor dele. Mas, por exemplo, uma história em que Jesus não fala que é parábola é o rico e Lázaro. Quando ele fala que o rico foi para o inferno e ele conversa no seio de Abraão, né, e ele pede para ele poder voltar e contar para os parentes dele, aquilo ali Jesus não fala que é uma parábola. Então, subentende-se de que Jesus realmente poderia estar contando um caso do mundo espiritual, do mundo do sobrenatural, né? Porque ele não menciona que aquilo é uma parábola. Até porque ele foi bem explícito em nomes, né? Oi? Em nomes. Até porque ele foi bem explícito em nomes. Sim. Também, né? Ali ele realmente gastou um tempo, até porque ele conversava também com os saduceus, e os saduceus não acreditavam no mundo espiritual. Então essa questão propriamente de que propor aí que o cara já foi para o inferno. Uhum. Então pode ser que uma pessoa morra e ela não espera o juízo, ela já esteja no inferno. É porque para Deus o tempo é irrelevante, né? Certo. Nós estamos aguardando Cristo voltar. Aí, mas se a gente vê... do Cronos e Kairos, que Isso aí. Porque se a gente vai em Apocalipse, João ele já narra a próxima eternidade. Então, para Deus, no tempo de Deus, a igreja já foi tomada, o tempo já foi encerrado, já está em uma nova eternidade. Para Deus o tempo não importa. Nós estamos presos ao tempo, Deus não. Aí entra realmente na loucura de algo que transcende a nossa mente. Né? Cronos não cai, né? Oi? Cronos e o... Cronos e Kairos. Cronos é o nosso tempo e o Kairos é o tempo de Deus. Isso aí. Cronos e Kairos.
Então, que esse mundo caiu. E uma indicação sobre esse quesito que o Lucas vai falar muito, né? É o Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Gente, eu li esse livro a primeira vez, eu devia ter uns 17, 18 anos. Nem nasci. Foi um dos livros mais chocantes que eu li na minha vida inteira. O Evangelho Maltrapilho. Ele não é um livro que dá para ler rápido, ele é um livro pesado. E ele não é pesado de teologia, ele é pesado pelas histórias que ele conta. Porque ele é como se fosse um relato de um pastor, que é um pastor que ele vai contando vidas que ele aconselhou durante o ministério pastoral dele. E ele conta histórias, tipo assim, ele escolheu as piores histórias que ele aconselhou durante a vida pastoral dele e ele conta no livro. E é tipo assim, coisas que você vê, tipo assim, como que o diabo destruiu vidas e como foi difícil resgatar essas vidas do império das trevas. Algumas vidas ele conta casos, eu lembro que tem um caso de uma pessoa que era viciada em cigarro. E a gente olha e fala assim, cigarro no meio de tantas coisas. Só que ele ficou anos dentro da igreja e não conseguia largar o cigarro. E a pessoa se martirizava por isso. E aí ele vai falando sobre como foi conduzir isso. Em alguns momentos ele, a pessoa tentava se mutilar, a pessoa achava que ela não era digna de pisar na igreja porque ela não conseguia vencer o pecado. E aí o pastor entrava no quesito e falou assim, se você voltar para o mundo aí que você não vai largar nunca. Eu falei assim, se aqui dentro você está tendo dificuldade, imagina se você larga Cristo. Você nunca vai ser suficiente para Cristo. É aquilo que a gente escuta. O dia que eu parar de beber, eu vou para a igreja. No dia que eu parar de fumar, eu vou para a igreja. No dia que eu parar de fazer isso, eu vou para a igreja. Você nunca vai para a igreja. Você vai criando condições para não ir, né? Exatamente. E aí ele conta, tipo assim, esse é um caso, dentre os casos que ele vai explicar, é um caso simples, tem casos muito mais complexos. Mas esse foi o caso que mais levou tempo para a pessoa ser liberta, vamos dizer assim. E é triste porque você vê o relato dele de contar como que aquilo adoecia a alma da pessoa. Ela se sentia suja, ele fala que a pessoa se sentia indigna de pisar dentro da igreja, porque era como, tipo assim, acendi o cigarro mais uma vez. E ele fala sobre esse quesito, tipo assim, eu traí o meu mestre. E ele vai entrando nesse quesito, né, sobre como que o pecado ele destrói a alma humana. E aí ele vai falar sobre isso. É um livro bem pesado. É bem forte esse livro. E aí, beleza. O quesito, né, como a gente já viu, ainda eles tendo suas diferenças, obviamente, eles têm 3 coisas que são unânimes, que são base para o Evangelho. Jesus, ele é o Messias e o Filho de Deus. E isso é muito importante a gente frisar essas 2 condições, porque tem muitas pessoas que vão pensar, Jesus, ele é o Messias. Só que, se eu colocar aqui o quesito que Jesus é o Messias, eu posso colocar o mesmo paralelo do Islã. O Islã entende que Jesus era alguém enviado por Deus. Ele era um profeta, alguém que veio, que tem lei, que tem coisa para nos ensinar. Mas o Islã não entende Jesus como Filho de Deus. Então, ele não é só o Filho de Deus, ele não é só o Messias, ele é o Messias e o Filho de Deus. Porque ele é tanto humano quanto Deus. Essas 2 realidades estão em Cristo. E a gente não pode separá-las, e os evangelhos apresentam Jesus nessas 2 condições. Segunda hipótese, a morte e a ressurreição. Porque se eu paro na morte, Jesus morreu por todos, se Jesus não ressuscita, eu quebro o cristianismo na hora. Se eu paro na cruz, não tem cristianismo. Aí eu vou ter um filósofo, um mestre, um profeta, alguém que a história acabou ali. Agora, quando Jesus ressuscita dos mortos e ascende ao céu, aqui eu tenho um núcleo do que é o cristianismo. Sem isso, eu derrubo o cristianismo. E aí não tem como. E a terceira parte, o chamado ao discipulado. Todos os evangelhos vão falar sobre o discipulado de Cristo. Sobre tratar pessoas e enviá-las também para mostrar a luz de Cristo. Todos os evangelhos vão bater nessa tecla. Amém? E aqui a gente tem uma relação dos sinóticos. Para a gente ver, né, quanto que eles pegaram. O Evangelho de Marcos, aí a gente vai ter aqui a tradição tripla. O que Marcos escreveu dessa totalidade, Lucas pegou 41% de Marcos.
Mateus pegou 45%. Agora, exclusivos que só tem em Lucas e em Marcos, a gente tem apenas 3%, 3% aqui e 1% aqui. Ele extraiu desses 3% de Marcos essa exclusividade e trouxe 1% para cá. Isso aqui só encontra nesses dois evangelhos. Se a gente for para Mateus e Marcos, aí a gente vai encontrar, né? Mateus já pega uma fração bem maior de exclusividade, 18%, e ele transforma em 10%. Ele dá uma sintetizada, né? Por isso que diminui. Tradição dupla, o que só tem em Mateus e em Lucas? Aí aproximadamente 23% e 25%. E exclusivo de Marcos, que os outros não pegaram, apenas 3%. Então, olha essa totalidade. De tudo que Marcos escreveu, só 3% não está nos outros evangelhos. O resto está dividido nos outros evangelhos. E aí a gente tem essa totalidade para a gente ter uma noção de como eles são parecidos. Sintetizado ou não? Oi? Sintetizado ou não. Exatamente. Então vamos lá. Vamos mergulhar um pouquinho então no Evangelho de Marcos. Que horas são? 10 horas. 10? Talvez. 10h04. O Jesus servo, então, né? O quesito do Jesus servo é demonstrar, Marcos, né, apresenta ali Jesus com essa missão aos gentios. E é muito interessante porque os judeus, eles sempre vão ser nesse quesito de serem exclusivistas, né? Não, a lei de Moisés é somente para gente, o reino de Deus é somente para gente. E se deixasse preso, o evangelho de Cristo ia ser só para os judeus também. Só que Jesus, por isso que ele dá a ordem, ide por todo mundo, não fiquem aqui. Obviamente ficaram algumas pessoas em Israel, porque os judeus também são chamados por Cristo. Mas a ordem é, vão por todo mundo. Eu vi essa semana, não sei se alguém aqui segue, mas tem um site, ele tem perfil no Instagram também, que é da CEPAL e da Agência Brasil. Essas duas agências, elas trabalham com missiologia e eles, no Brasil, na América Latina e em outros países que eles participam, eles fazem tipo o que o IBGE faz. Eles fazem pesquisas, fazem levantamento de dados e eles trabalham sobre esses dados para que as missões possam alcançar mais o mundo, né? Trabalham com envio de necessidades para as coisas. Recursos. Oi? Recursos. De recursos. E essa semana eles soltaram, porque eles acabaram de fazer a análise, eles estão soltando um monte de pesquisas que eles fizeram sobre o último IBGE e sobre essas pesquisas que eles têm feito. Na América Latina, se não me falha a memória, eles falaram que existem hoje mais de 65 mil igrejas cristãs. E de todas essas igrejas, apenas 6% investem em missões. E aí o ID fica complicado. Hoje em dia está muito fácil a igreja. O pessoal vai, aluga o espaço e abre uma igreja. Se autoconsagra pastor. Eu acho que aí vem mais o vinde, né, do que o vinde. É o vinde a mim. Vinde a mim. É só o vinde, né? E infelizmente, vinde a mim e fique como veio, né? A transformação. Mas esse quesito da missão, Marcos ele vai bater muito nesse quesito, porque Pedro, ele era baseado em Jerusalém, ele era o apóstolo de Jerusalém, só que como a perseguição em Israel aumentou muito, por causa da igreja, mas também porque os judeus se rebelavam muito contra o Império Romano, então Pedro ele sai de Jerusalém e vai para Roma, para lá ele poder ter contato diretamente com as autoridades. Porque Pedro, como apóstolo, ele quis se colocar como um porta-voz para dialogar com as pessoas de alto escalão do Império Romano, para demonstrar de que a igreja não oferecia perigo para o Império Romano. E aí, por isso que Pedro ele vai orientar, né, através de Marcos, para estar relatando, as pessoas começaram também a pedir esse relato para estar espalhando pelo Império Romano, para que pudesse facilitar esse diálogo, para que a perseguição da igreja pudesse diminuir. Só que, obviamente, a gente sabe que ela aumentou cada vez mais, né? Paulo e Pedro são executados em Roma, e aí eles pensam, né, de que
isso ia dar uma diminuída, mas a perseguição vai ampliando cada vez mais até a romanização. Aí quando a igreja é romanizada, aí a perseguição desaba, né? Porque aí era só a alta casta que estava lá em cima, né? Bastante para baixo. Você aumenta um pouquinho. Tá Opa, frio. Vamos claro. aumentar um pouquinho que tá frio. Ô Wesley, Fale. cara, eu tive uma ideia aqui, não sei se vai ser válida para muitas pessoas, mas eu vou deixar aberto aí. Já que a gente estuda bibliologia, a gente estuda um pouco desse contexto histórico, de fato abriu aquele museu da Bíblia lá em São Paulo, né? No MASP, sim. Por que a gente, não sei, procura saber assim uma caravana que a gente possa pagar por mês até no final do curso a gente ir lá e ver um pouco pessoalmente sobre esses Legal. contextos aí? É maravilhoso. Legal. Boa ideia. Sai assim, se a gente parcelar durante o mês, for pagando um pouquinho, no final. A entrada em si no MASP não é cara, não. Se eu não me engano, eu acho que é R$50 por pessoa. Tem É- muro Oi? para pular, não? Oi? Tem muro lá para pular. Não pular mais. Mas aí seria mais pelo deslocamento mesmo. Só é caro sim, porque tem visita guiada, né? Tem como você ir, tem visita guiada, e entre as visitas guiadas tem como você contratar o Rodrigo Silva para ele ser o Pode falar. Uma ideia melhor. Com o professor Wesley, nós vamos aqui para o MASP. Mas como o professor João Luiz já foi lá 2 vezes, a gente vai com ele lá para Jerusalém. Ele já foi 2 vezes. Acho que você vai ter que parcelar, né? Você tem que parcelar bastante. Só um detalhe, agora, grande parte desses processos também tem visita virtual. Não sei. Porque eu acredito que eu não. Que esse acabou de inaugurar. Porque eu sei que para a faculdade eu precisava fazer algumas visitas em museus, e eu não me engano, eu fiz o máximo Ah, maneiro. Vou ver se tem. Eu jogo lá. Maneiro. Mas aí tem esse. Aí levanta as 2 turmas, fecha um ônibus, vai todo mundo. O recurso do Rodrigo Silva aí é salgadinho. Rodrigo, acho que Verdade. Inteligente. Beleza. Mas o professor nosso lá, do Velho Testamento, já foi 2 vezes em Jerusalém, está indo a terceira. É mesmo? E tudo pago pelo CETEC, pelo curso. É mesmo? É, Que é isso? não. Ah, tá. Eu que sou ele. Uma viagem. Ele uma gosta. viagem de uns Não, É porque ele gosta 7, mesmo. É mesmo? Ele gosta. Uma viagem de uns 7 dias aí pra Jerusalém aí. eu já fiz as Ele tá aí, uns 11, 12 contos. Por pessoa. Da igreja que eu fui de uma igreja que eles fecharam para poder tentar aí, né? Se ia fechar todos, né? Assim. Só que acabou que acho que o custo ficou tipo, acho que juntou 10 pessoas e ficou mais de 150 mil os 10. Aí eles desistiram de. Tipo, O custo 10 é mais ou juntos. menos 15 a 20 mil por pessoa. Essa questão aí que você estava falando aí sobre Pedro ser muito ali em Jerusalém, acho que foi até essa situação que gerou a discussão entre Pedro e Paulo, né? Porque Pedro queria pregar só para os judeus e tipo assim. O primeiro concílio que existe entre os apóstolos era para votar se a igreja ia ser judaica ou não. E aí já tem um primeiro conflito, porque Pedro ele queria que a igreja fosse judaica, mas aí a maioria dos apóstolos votou que a igreja não tinha que ser judaica. Graças a Deus, né? Mas Pedro ele teve vários confrontos por causa disso, né? Porque ele estava se envolvendo com o Sinédrio, com as pessoas ali, e aí Paulo vai discutir com Pedro por causa disso, né? Sim. E aí, obviamente, se a gente for para 1ª e 2ª Pedro, as cartas dele ali na sua velhice, a gente vê que a mentalidade dele já tinha mudado muito já. Ele literalmente aprendeu fazendo, né? A formação de Paulo não faria com que ele, com a capacidade dele, né, de formação intelectual, grau de escolaridade, se colocasse, tá? Não diferia de Pedro, de ser um Hollywood, pescador, Sim, essas sim. coisas. O próprio Pedro vai falar, né? Ele falou assim, nosso irmão Paulo, que em muitas coisas fala e são coisas de difícil entendimento. Pedro ele era uma pessoa que não era
letrada, né? Ele tinha sua formação básica, mas uma boa parte dos apóstolos, dos discípulos, não tinha muito conhecimento. Uns ou outros fugiam. Lucas, porque ele era instruído na Grécia, Paulo, porque era mestre. Se a gente for pegar Mateus ele era um contador, uma pessoa que mexia com matemática, era uma pessoa mais instruída. Mas os demais, a maioria dos apóstolos eram pescadores, né? A maioria eram pescadores, pessoas que escolheram um serviço braçal, né? Então realmente não tinham muito entendimento, né? Mas a graça da Bíblia é Pedro pescador não conflitar aquilo que ele fala com Paulo mestre. Aí a gente vê como que o Espírito Santo conduziu. Ambos têm suas formas de escrita. Obviamente, Paulo vai falar de uma forma muito mais rica. A teologia paulina, ela é muito rica. Mas ao mesmo tempo, aquilo que Pedro fala, se fosse humanamente dizendo, ele poderia ser tão bruto no seu falar que ele começasse a discordar. Eu sei, mas peraí, Pedro falou uma coisa e isso não bate com o que Paulo fala, e ainda cada um no seu nível de intelecto, eles falavam a mesma coisa, não conflitavam os seus entendimentos. Eles mantinham a mesma linha, porque aí a gente vê a regência do Espírito Santo sobre todas as coisas. Minutos que Paulo falava. Sim. Até porque Pedro ele vai focar muito mais, né? Pedro, Tiago, eles focam muito mais na nossa fé prática. Paulo ele vai falar muito sobre esse entendimento do reino dos céus, como que é. Obviamente, Paulo fala muito de teologia prática, ele fala abertamente sobre casamento, ele fala sobre como cuidar da casa, sobre como educar filhos, ele fala de vida prática também. Mas os outros apóstolos, eles vão falar muito mais sobre o cotidiano, como que deve agir, o que não é certo, o que é errado, como que deve se conduzir, e eles vão sendo guiados dessa forma. Beleza. Aqui, ó. Aqui vai até falar, né? Marcos, ele estava muito mais interessado em fatos do que especulação. Se a gente vai para outros evangelhos, eles vão focar em partes mais históricas. Se a gente pega Marcos não tem introdução, ele já começa escrevendo, não? Porque Jesus, ele começa escrevendo. Marcos, ele é uma carta que ele vai focar muito na vida de Jesus. Ele vai ter muitos aspectos, né? Ele foca nas reações das pessoas, né? As reações das pessoas que estavam ouvindo Jesus, e muitas coisas, essas características a gente vai encontrar só em Marcos, que vai falar, né? Vai falar assim, eles eram surpresos, eram críticos, com medo, confusos, espantados, amargamente hostis, e nesse contexto a gente vai ter pelo menos 23 referências desse quesito. Marcos ele falava muito de como as pessoas reagiam a Jesus e como Jesus reagia às pessoas. E a gente vai pegar de todo o Evangelho de Marcos, 151 usos de verbos são no presente. E isso é interessante porque Marcos escreveu, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus. Então por que ele escreve a carta dele no presente? Ele poderia ter escrito, né, Jesus fez, isso aconteceu naquele tempo, mas Pedro, quando narra para ele tinha uma vivência tão clara com Cristo era tão real na vida dele, cotidiana, que ele falava de Jesus assim, Jesus faz, e Jesus cura, e Jesus está fazendo. Ele fala de uma forma que Jesus está aqui agora, e aí isso é muito vívido, porque a gente vê uma carta de, humanamente, a gente falando, poxa, ele está falando de alguém que foi crucificado, e como que ele está falando que Jesus está fazendo agora? Por causa exatamente dessa vivência. Pedro fala assim, Jesus é meu amigo, ele caminha comigo, eu vejo ele agindo. Eu falo assim, quando ele age através de mim, pessoas são curadas. Então ele fala dessa vida de Jesus em nós todos os dias. Essa carta de Marcos, ela tem essa característica muito forte. É verdade, né? E o que ele narrava de Pedro, né? O que ele colocava, como se ele tivesse vivido. Sim. Vivido, né? Por isso ele coloca dessa forma. Aqui no final vai até falar, né? O estilo de escrita mostra inquestionavelmente o testemunho oral de uma testemunha ocular que estava contando exatamente o que viu, como se aquilo o afetasse e aos outros. É direto, é como se fosse ele escrevendo alguém narrando. E aí, beleza, o propósito definitivo de todos os evangelhos, mas o evangelho de Marcos que a gente está vendo aqui, é um propósito primeiramente evangelístico. Ele queria fazer com que os romanos
pudessem ser evangelizados através das palavras que Cristo deu. Ele queria demonstrar esse quesito de que Jesus tinha algo para passar para todas as nações. E como o império que regia naquela época era o Império Romano, então ele vai falar diretamente aos romanos. Ele vai apresentar Cristo como alguém que deveria ser seguido, ser aceito e ser o Senhor da vida deles. É muito interessante esse quesito, porque vai falar aqui, né, que a forma que Marcos escreve é como se a gente estivesse vendo um pregador de rua. Alguém que está ali gritando e as pessoas estão passando. Se as pessoas estão naquele tumulto e eu estou gritando sobre o Evangelho, eu não consigo parar e falar assim, não, porque naquele versículo tal, naquele momento tal, eu não consigo destrinchar. Eu vou falar sobre a centralidade. Eu falo assim, vocês têm que se arrepender, vocês têm que voltar para Cristo, Cristo está voltando. E geralmente são essas frases que a gente escuta de pregadores de rua, porque ele vai bater na centralidade. Vocês se arrependam dos seus pecados. E às vezes hoje em dia a gente estranha muito, mas se a gente for para o Antigo Testamento, o que os profetas faziam? Os profetas, eles não podiam entrar nos templos, eles não eram sumo sacerdote, eles não tinham esse poder de voz. O profeta, ele fazia o quê? Ia para o meio de uma praça e começava a gritar aquilo que Deus revelou para ele. Vocês se arrependam. O que João fazia? Viu o pessoal assim, sua raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Eles gritavam, eles anunciavam o Evangelho de forma pública através dessa anunciação. Na Bíblia não tem um versículo que fala para não ficar igual um louco, às vezes que não acha, tipo, pegando voz alta, gritando. Mas é oração. A oração? Oração. Não orar em público. Isso daí. Os fariseus faziam isso para se mostrar. Isso daí. Oi, perdão? São os romanos, diretamente para eles. Esse quesito do grito público, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente fala assim, nossa, por que essa pessoa está ali gritando? Por que essa pessoa está fazendo isso, né? Será que ela não afasta mais do que traz, né? Tem muita gente que diz, esse povo maluco fica gritando no meio da rua. Mas o pregador de rua, ele tem a pura função de fazer com que ninguém diga que nunca ouviu o Evangelho. Não importa se ele gostou ou se ele não gostou, ele ouviu. Eu falei assim, mas se a pessoa nunca ouviu, aí existem outras formas de como Deus vai fazer o julgamento, né? Aí entra a lei moral, a natureza professa a grandeza de Deus, existe forma para... Ninguém vai sair ileso disso. Mas o pregador de rua, ele é a voz que clama no meio do deserto. O pregador de rua muito bravo é aquele que fica na ponte da Europa junto com a terra. Jesus é paz? Ele é da nossa denominação, né? Detalhe, você perguntou que eu ia perguntar ao professor, e uma coisa engraçada. Antes ele gritava, ele pregava, hoje ele só carrega um cartaz. Ele só mostra um cartaz. E engraçado, uma vez, certa vez, eu ouvi dizer que no silêncio também alguma coisa. Mas ele já foi ameaçado, né? Já, algumas vezes. Aí ele teve uns problemas, é por isso que houve essa mudança aí. Sim. Acho que é estratégia do Espírito Santo. Teve esse dia me marcou bastante. Foi esse ano. Eu estava indo para o trabalho, gente, estava frio, estava chovendo. Aí eu desci do ônibus, não tem aquela pracinha do Ruda ali do escritório central, que tem a passarela da CSN? Tava chovendo, tinha um cara com uma caixinha, a caixa estava no meio da perna dele e ele estava com um guarda-chuva e um microfone, e ele estava pregando. E isso devia ser, sei lá, 6h30, 6h40 da manhã. Eu falei assim, se eu cheguei agora e ele já está pregando, que horas que esse homem acordou? Que horas que ele chegou aqui? Na chuva e no frio. Eu falei assim, gente, se isso não é temor, se isso não... Eu falei assim, o que esse homem está ganhando ali? Ele não está ganhando dinheiro de ninguém. Eu falei assim, praticamente 98% das pessoas que passarem ali vão detestar, vão zombar e vão ignorar ele. Eu falei assim, o que move essa pessoa se não é fé? Verdade. Aí eu olhei assim, eu falei assim, caramba. Eu falei assim, e isso conflita muito com a gente. Eu falei assim, é mais fácil eu zombar da pessoa que está ali. Eu falei assim, pô, chatão. E eu falei assim, mas o que eu estou fazendo para a pregação do Evangelho? Isso conflita muito a nossa fé. Porque às vezes eu falo assim, não, mas eu faço, pá. Eu falei assim, tá, mas e o ID?
Porque às vezes a gente é muito acostumado com os nossos eventos dentro de 4 paredes, né? Só que aí a gente lembra que existe um id. Porque a gente às vezes acaba quase revertendo a roda, né? Porque a gente vai porque as trevas estão nas trevas. A gente vai esperar que as trevas venham até a luz. Aí realmente eu estou esperando que seja realmente a misericórdia do Espírito Santo, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas se eu cair nesse pensamento, aí eu estou arrebentado. Eu falei assim, porque eu falei assim, A cara. grande maioria das vezes são ridicularizados. São. Ridicularizados. Geralmente crente zomba de crente. Olha, maravilhoso. É o que mais acontece. Pregando com a Bíblia, e por conhecimento da palavra, muitas vezes se ouve, né? Tem uns talvez que se extrapolam, tá? Mas tem outros não, tem conhecimento realmente da palavra e falam com autoridade que vê, mas o terrinho dele está desgastado, entendeu? Eu acho que a credibilidade visual da pessoa é quebrada dentro desse contexto também, né? O que se espera? Talvez bem arrumado, mas não, esquece de ouvir o que ele está falando realmente. O que ele está pregando independe da roupa dele. Depende da roupa dele. Eu paro às vezes, muitas vezes eu paro e vejo pessoas falando e batendo na Bíblia, e abre a Bíblia, e fecha a Bíblia, e fala para procurar se arrepender. Gente, é de um conhecimento bíblico de uma imensidão tão grande que ele fala ali, que as pessoas simplesmente passam para cá, passam para lá, passam para cá. Eu nem aí, eu paro. Sinceramente eu paro. Sinceramente eu paro pelo menos uns 5 minutos e dou atenção para ver o que ele está falando, se realmente faz sentido ou não. Mas a grande maioria faz sentido, embora a roupa, a aparência dele seja bem suave. A questão dos pregadores de rua é que quando a gente passa, inconscientemente a gente faz uma analogia. Ele está resgatando vida para o reino, ele está pregando paralelo, ele está querendo arrebanhar, converter. Não é para mim, porque eu já sou crente. E aí que a gente se engana. Igual você falou aí. Poxa, esse homem acordou 5 horas da manhã para estar aqui primeiro do que eu. Eu também sou crente. E eu, o que estou fazendo? Então, muitas pregações de rua, a gente já faz um pré-julgamento que é para alcançar aquelas vidas que ainda não aceitaram Jesus. Verdade, é um propósito. Mas também é para alcançar aquele crente, para bater uma telinha ali na consciência e dizer, e eu? Por que não faço o mesmo? Né? É verdade. Isso. Que horas são? 10h26. Então, o quesito que a gente tinha falado, né, sobre o quesito dos servos. O Novo Testamento, e aí, pela quantidade de escritores, e aí o quesito que a gente está falando de algumas pessoas serem mais letradas que outras, eles vão usar várias variações de algumas palavras. E principalmente Paulo, ele vai usar 4 categorias da mesma palavra servos, e cada uma para uma aplicação diferente. A palavra que a gente mais conhece para servo e que Marcos usa praticamente no livro inteiro dele é a palavra diáconos. É o servo em 2 condições: o servo de servir alguém e o servo de estar a serviço de alguém. E Marcos vai usar nas 2 situações: Jesus servo de Deus e Jesus servindo as pessoas para ensinar a servir também. Então essa é a característica mais usual durante toda a Bíblia. E aí a gente vai ver algumas outras variações, né? É muito interessante porque ali em 1 Coríntios 3:5, Paulo vai dizer, né? Quem é, pois, Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então aqui ele vai usar a palavra diáconos, nesse caso ele está falando de que eles são ministros, eles estão ministrando, eles estão servindo a ordem que alguém deu a eles. Então, quando a igreja de Corinto estava discutindo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu falei assim, alguns falam, eu sou de Cristo, eu falei assim, ninguém é de ninguém. Eu falei assim, aí Paulo vai dizer, né, eu
não sou maior que Apolo. Apolo não é maior do que eu. Pedro não é maior que nenhum de nós. Todos nós somos servos de Deus. Eu falo assim, vocês têm que ser servos dele, assim como nós também somos servos. Porque as pessoas estavam se colocando sobre a autoridade de pessoas achando que Paulo, que Apolo, que Pedro eram maiores em algum sentido. E o próprio Jesus vai falar, né? Eu falo assim, no mundo em que nós vivemos, as pessoas se colocam em níveis de autoridade. Mas entre vocês não será dessa forma. Porém, o que quer ser maior, sirva a todos. Será aquele que mais servir. Então, Jesus, como uma boa parte das vezes, ele vai inverter a lógica humana inteira. O maior é o menor, aquele que mais serve é a maior autoridade, vamos colocar assim. Então, quanto mais a gente tem autoridade, vamos dizer, no corpo de Cristo, mais servo a gente tem que ser, porque senão a gente está quebrando aquilo que é princípio, que o próprio apóstolo Paulo, ele se coloca em nível de igualdade. Eu não sou maior que Pedro, e Paulo poderia, né? Paulo discutiu com Pedro, se ele quiser, não, Pedro é uma pessoa ignorante, uma pessoa menor que eu. Ele falou assim, ninguém é maior. Ele falou assim, Pedro não é maior que eu não sou maior que ele, e aí você vê Paulo em nível de humildade, falou assim, todos nós somos servos de alguém maior, que é o próprio Cristo. O sumo sacerdote mesmo lavou os pés dos Cristos apóstolos. É o quê, perdão? Cristo lavou os pés de todos. Sim. Tá? Para mostrar que o maior é o menor. O maior é o menor. E aí outra variação, aí essa daqui a gente vai ver algumas outras vezes, tem bastante no Novo Testamento também, é o quesito do doulos. O doulos, ele é um escravo. Também é usado como servo, mas todas as vezes que cita, você vê um quesito de anulação da vontade. Quando eu falo do diáconos, eu considero de que aquela pessoa ainda tem um nível de vontade. Quando eu falo do quesito de doulos, eu falo de que aquela pessoa não tem autoridade mais sobre a sua própria vida. E Paulo, em Filipenses 1:1, ele vai estar falando, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E a palavra que ele usa não é diáconos, não é enviados de alguém. Ele vai falar, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. E aí em Romanos 1 ele vai falar a mesma coisa, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E aí a gente pode pensar, poxa, Paulo está se chamando de escravo de Cristo, e muitas vezes ele vai falar, ele fala assim, a minha vida não é mais minha, é de Cristo, porque eu persegui a igreja e não merecia ser apóstolo, tanto que eu sou como um filho adotivo, ou um filho quase abortado que foi resgatado na última hora. Ele se coloca nessa condição. Ele se considera uma pessoa que não merecia estar entre os apóstolos. E aí ele vai se colocar como servo, como escravo. E aí ele fala assim, mas Paulo ele tinha uma característica muito específica, né, do relacionamento dele com Deus. Só que quem vai usar o mesmo quesito de ser escravo de Cristo é Pedro e Tiago. Nas cartas deles, eles também se colocam como escravos de Cristo. Então aqui a gente vê que entre aqueles que eles falavam que eram iguais e os líderes da igreja, eles se colocavam como pessoas que tinham esse entendimento de que a vida deles não era mais dele, mas as vidas deles eram agora de Cristo, porque Cristo guiava, conduzia e tinha autoridade sobre a vida deles. E aí a próxima forma de servo que a gente vai ver é o eikets. O eikets, ele vai ser o quesito do servo doméstico. Essa palavra ela é muito específica. Se eu não me engano, tem 3 ou 4 vezes no Novo Testamento só. Porque era uma palavra que eles trouxeram do hebraico antigo ou do aramaico. Porque no Império Romano, se a pessoa se tornava escrava, ela era escrava para sempre. Agora, em Israel, existia a lei do escravo. E a lei do escravo em Israel, a pessoa se tornava escravo por dívida. Ela fez uma dívida, não conseguia pagar, e aí ela ia ter que trabalhar, ela se tornava escrava por um período de tempo. Dentro de Israel era o único local que a escravidão era temporária. Depois do período que ele pagasse aquela dívida da quitada, ele se tornava um homem ou uma mulher de homem novamente. E a gente vê isso bastante no Antigo Testamento, né? A viúva, quando vai falar com
com o profeta Elias, ou Eliseu, me falha a memória agora, que ela vai falar assim, o cobrador quer me levar e os meus filhos para pagar a dívida. Oi? Eliseu, não é? Eu falei assim, que o meu marido, que era seu servo, não conseguiu quitar. E aí Eliseu vai falar, né? Pega vasilhas com seus vizinhos, multiplica, e ela quita a dívida e sobrevive com os filhos, com tudo que sobrou. Então, nesse quesito, se a pessoa ela tinha uma dívida e aquela dívida para ela quitar, ela ia ter que ser escrava por 2 anos. Ela ficava 2 anos escrava, voltava a ser livre. E a Bíblia determina na lei mosaica que o máximo que alguém poderia ficar escravo em Israel são 7 anos. Não importa se a pessoa devia 1.000 ou 1 milhão. Era muito grande a dívida da pessoa. Se o prazo desse 7 anos, deu 7 anos, a pessoa é livre. Era o máximo que a pessoa poderia ser escrava. Então a gente tem esse quesito do servo doméstico, porque era alguém que ele era retirado da sua casa, porque ele tinha uma dívida para pagar, e ele morava junto com o Senhor. Então ele cuidava, fazia as coisas daquela casa. Então Paulo ele vai usar bem pouco esse quesito, que era para explicar, quando ele usa a palavra doulos, ele está falando de um escravo no contexto geral do Império Romano, um escravo para sempre, e ele se coloca nesse quesito. Agora, quando ele usa o eikestes, é porque ele está falando dos escravos dentro de Israel. E aí é o que ele vai falar em Colossenses, ele também vai falar na carta de Tito, ele vai falar na carta de Filemon. O servo, o servo doméstico, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, nesse caso, ele está falando, tipo assim, você contraiu uma dívida que você não conseguiu pagar, e agora você está sendo escravo para cumprir a sua palavra de que você iria pagar a quem você jurou que você iria pagar. Então, o seu período de escravidão, enquanto você está servindo essa pessoa, faça da melhor forma. Não faça de qualquer jeito, só pensando, faltam ainda 3 anos para eu terminar de pagar minha dívida. Faça com amor, faça como se fosse para Deus. Honre a sua palavra, porque o pagar aquele momento de tempo da pessoa, ela estava honrando a palavra dela de que ela iria pagar. Então ele fala dessa consequência, da dívida. E a última palavra que ele vai estar usando é o hiperetes. O hiperetes, essa é uma palavra bem específica, porque dentro do Império Romano, a gente vai ter o escravo, o doulos, e esse escravo é para o resto da vida. O resto da vida ele vai ser escravo. Só que o hiperetes ele tinha uma condição além de ser escravo do resto da vida. Ele era escravo de morte. O escravo de morte é porque provavelmente ele fez alguma coisa que ninguém mais queria aquela pessoa. Talvez ele era um assassino, ou ele era uma pessoa que mexeu com alguém que não deveria. E a condenação daquela pessoa não era só escravidão até morrer, era morrer escravo. Eles queriam garantir que aquela pessoa nunca ia fugir, ele ia perder a vida dele sendo escravo. E aí, como que eles faziam essa garantia? Eles prendiam as pessoas em navios galeses. Quem aqui já assistiu filme antigo que tinha aqueles navios? Na parte de baixo do navio ficavam os remadores. E todos os remadores eles ficavam acorrentados. E ele não saía dali. Eles comiam ali, os dejetos eram ali, então tomavam chibatada. Ben-Hur mostra exatamente isso. Então, a probabilidade dele morrer por uma infecção, porque ele está tomando chibatada, ali estão todos os dejetos humanos, então a infecção para subir no corpo dele, ele ia morrer de saúde, ou ele ia morrer de maus tratos, e se o navio afundasse, já era, porque ele está acorrentado. Então era para garantir que aquela pessoa ia morrer, e morrer sofrendo, morrer daquele jeito. E aí Paulo ele vai usar isso em Atos 26, 16 e outras vezes também. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te apareci ainda. E aí a gente vai falar, poxa, Jesus está chamando Paulo, e aí a gente vai ler na nossa Bíblia que está colocando ele como ministro. Poxa, colocou ele sobre autoridade. Só que o ministério que Jesus deu para Paulo era um ministério de morte. Jesus chamou Paulo falando para ele, você vai me servir até o último dia da sua vida.
Você perseguiu a minha igreja e levou morte a ela, e agora você vai dar a sua vida por causa dessa causa. Esse é o chamado de Paulo. E aí por isso que às vezes a gente vai se deparar com esse quesito, mas isso era muito específico. Só que aí quando a gente volta para o Domus, que também é escravo, aí a gente lembra que Pedro, Tiago e em outros locais do Novo Testamento também tem essa mesma alusão. Não é específica de Paulo essa consequência. E a gente vai para o Evangelho de Lucas, para a gente estar finalizando. E o Evangelho de Lucas ele vai apresentar para a gente o Jesus Mestre. Ele, como a gente já falou, né, ele era uma pessoa fluente no grego, porque ele era grego. E aqui a gente vai ver, né, assim, ele foi provavelmente um dos primeiros convertidos na primeira missão de Antioquia. Então, quando Paulo estava na sua primeira missão, na sua viagem missionária, quando ele passa por Antioquia, ele ganha pessoas para Cristo naquela cidade, e entre essas pessoas estava Lucas, e Lucas começa a seguir Paulo. Ele vai, segue literalmente, participa como discípulo de Paulo agora, e ele vai aprendendo mais junto com Paulo. O quesito de Paulo aqui em Lucas é porque quando eles se encontram, né, ali em Troade, por volta de 51, e é interessante porque Lucas ele vai se converter aproximadamente por isso. Então o Evangelho de Marcos estava sendo escrito ou já tinha acabado mais ou menos pela data. Então o Evangelho já estava sendo bem enviado, né, de acordo com todo o quesito ali do Império Romano. E Paulo ele participava desse quesito de realmente ir aos gentios para estar levando. E aí, quando eles saem ali de Troade e vão para Macedônia, e aí na Macedônia, Lucas ele é deixado por Paulo ali, e ele se torna como o principal da igreja de Filipos. Então, quando a gente vê Paulo se direcionando aos filipenses, ele está enviando resposta ao seu discípulo Lucas, que parou em Filipo e ficou ali. Paulo ordenou Lucas a ser o líder da igreja de Filipos. Então, quando a gente vê Paulo se direcionando na carta de Filipenses, ele está se comunicando diretamente com Lucas. Beleza. As cartas, a gente tem conhecimento de quais foram cada pessoa que receberam cada carta? Nem todas. De Hebreus não. Oi? De Hebreus não. De Hebreus a gente nem sabe quem escreveu, né? Por eles conhecem. Mas tem igreja, por exemplo, tem igrejas que a gente não sabe também quem foram as pessoas que lideravam naquelas igrejas. Condiciona, o que a gente sabe é que os líderes enviados eram discípulos dos apóstolos. Isso a gente vai saber, mas algumas igrejas a gente não sabe quem eram os líderes dessas igrejas. Tá. Aqui a gente vai ter um quesito, isso aqui é quesito histórico também, de a forma como Lucas escreveu a sua carta é o que nos garante na comparação de que ele também é o escritor de Atos. Porque em alguns compilados antigos, Atos e o Evangelho de Lucas vinham no mesmo rolo. Era como se ele tivesse escrito aquilo de forma contínua. Ele escreveu o Evangelho, explicou a história de Jesus e automaticamente ele já contou como que foi a igreja após Jesus ter sido assunto aos céus. Então, como a gente encontra cartas que são consecutivas e às vezes ainda que sejam separadas, mas a escrita e a forma como Lucas fez toda a ordenação, aí ali a gente já entende que foi o mesmo escritor que fez os dois. Também viu com Cristo? Não. Então ele também teve alguém que narrou isso aí. A carta de Marcos, o Evangelho de Marcos, ela é diretamente ligada a Pedro. A carta de Lucas, ele realmente foi um pesquisador.
Ele pegou a carta de Marcos como base, só que ele começa a fazer entrevista com várias pessoas. Ele entrevista Maria, ele entrevista outros discípulos, entrevista pessoas locais, ele pega documentos que já tinham na época sobre como que foi, porque ele vai falar sobre a perseguição e a tentativa de Herodes, o antigo que morreu, perseguir os menores. Ele vai falar sobre a história de João Batista, que é exclusivo dele. Ele fala sobre a história de Zacarias e de Isabel na gestação de João Batista. Então você vê que ele entrevistou muitas pessoas para escrever o evangelho dele. Então, quer dizer que ele fez medicina e exame. Oi? Ele fez medicina e exame. Ele era uma pessoa muito estudada, Lucas. Geralmente a gente condiciona ele realmente como um médico, né? Mas, obviamente, não é o médico que a gente pensa hoje, né? Era uma pessoa que tinha conhecimentos de como cuidar, de como tratar coisas. Tanto que uma coisa que ele descreve muito em Atos, e você vê que ele gasta tempo descrevendo, é quando o garoto cai da janela e Paulo para o discurso dele, pega ele, traz de volta à vida e volta para pregar de novo. E você vê que Lucas gasta tempo, ele imagina uma pessoa que a vida inteira tentou curar pessoas e deve ter visto centenas de pessoas morrerem. Imagina ele vendo Paulo ressuscitar alguém que morreu na frente dele. Imagina a mente dele, ele falou assim, que isso? Ele falou assim, que Deus é esse que tem poder de trazer os mortos de volta? Ele falou assim, que é isso? Isso é absurdo. Então isso choca, porque você vê que ele gasta tempo explicando a situação. E nesse quesito a gente vê, né, que toda essa analogia de Lucas, tanto que a genealogia de Lucas é diferente da genealogia de Mateus. A genealogia de Mateus é baseada em Números matemáticos? Oi? Datas, Sim, né? tem as datas, mas vai ser por causa do pai de Jesus, né? Ligações com o Velho Testamento. Isso. Vai pegar ali a genealogia linkando ao rei Davi, do qual José era descendente. O foco ali de Mateus era a genealogia de reinado de Davi. Agora, quando a gente vai para Lucas, ele vai ter um foco diferente que vai culminar em Maria. Aí, obviamente, que as hipóteses dão a entender de que era para demonstrar outra vertente. Em um quesito, Mateus quer demonstrar Jesus como rei. E em outro quesito, Lucas quer demonstrar Jesus como alguém que é além disso. Porque Jesus ele vai dizer de que ele não vem da genealogia de Levi. Até porque ele realmente não era levita. Jesus não era levita. Então, como que Jesus poderia ser sumo sacerdote se ele não era levita? Só os levitas poderiam ser sumos sacerdotes. E aí Jesus vai, as cartas, né, os evangelhos vão falar que Jesus ele era sacerdote pela ordenação de Melquisedeque. Então, aqui a gente pode ter um conflito entre os dois, do reinado de Davi vendo de José, e Maria, por uma hipótese genealógica, ela vir diretamente de Melquisedeque. Então, ao mesmo tempo, Jesus seria rei e Jesus seria sumo sacerdote, e sumo sacerdote muito antes de haver os próprios sacerdotes de Israel. Porque Melquisedeque ele já era rei e sacerdote muito antes, tanto que Abraão entrega dízimo para ele. Então aqui a gente vê um conflito de genealogias batendo uma com a outra. E aí a gente vai ter essa divisão culminando em Jesus. Beleza. Nesse quesito, então, o livro, né, a carta de Lucas, do Evangelho, vai estar sendo dividido em alguns pontos, e esses pontos são específicos de Lucas. Ele vai relatar o nascimento de João Batista, a partir ali do capítulo 1, e ele vai ali migrando, né, vai do 5 ao 25, e depois do 57 ao 80, os versículos, né? Depois ele vai falar do nascimento e infância de Jesus, falam em outros, mas aqui ele é o que mais expande, falando sobre esse quesito da infância de Jesus. A gente vai ter o quesito da genealogia, né, que é específica, que a gente acabou de falar. Ele vai falar de 6 milagres e 19 parábolas.
ainda ele falando muito dessa visão de Jesus ser alguém que transcende este mundo natural, Lucas ele faz uma escolha de não falar de muitos milagres. Ele é o evangelho que vai ter menos milagres sendo citados, porque ele não queria bater tanto com essa parte transcendental de Cristo. Ele queria realmente focar na natureza humana e de como que Jesus sabia conquistar as pessoas. Por isso que ele tem 6 milagres, mas ele conta muitas parábolas, porque ele queria mostrar esse poder da oratória de Jesus. A zombaria de Herodes, aí ele vai ter esse conflito, e é específico de Lucas, e a aparição de Jesus após a ressurreição no caminho para Emaús. Isso daqui é uma característica bem específica, porque Lucas gasta um tempo falando e explicando sobre como que Jesus encontrou com esses discípulos naquele caminho, o partir do pão, e quando os discípulos percebem que era Jesus ali ressurreto. No mais, Lucas ele vai ter um vocabulário bem rico e variado, né, como a gente viu, e Jesus ele é apresentado como Deus e como homem, ainda ele não focando muito na parte, vamos dizer assim, sobrenatural de Deus. Por que ele foca muito nessas duas características, mas obviamente foca na parte mais humana? Porque os gregos eles vão ter duas coisas que são muito fortes na cultura deles: a filosofia e a mitologia. Então, ao mesmo tempo, Lucas apresenta uma pessoa que era um grande filósofo, apresentando para os gregos, né, Jesus como um mestre, como alguém que tinha muito entendimento, e ao mesmo tempo ele rebusca um pouco de mitologia, porque os gregos tinham muitos deuses, seres que faziam grandes ações. Então Lucas falar que ao mesmo tempo que Jesus tinha muito entendimento, ele também mexia no sobrenatural, então ele pegava os gregos dos dois lados. Se o grego ele era uma pessoa mais mística, ele via, opa, mas essa pessoa que o Lucas está falando tem poder para mexer, tem poder para agir sobre outras vidas, e ao mesmo tempo as pessoas que buscavam mais a filosofia, eles vão falar assim, caramba, poxa, essa pessoa que o Lucas está falando tem muito entendimento, é uma pessoa realmente que vale a pena estar estudando e entendendo o que ele quer dizer. Então o Lucas ele vai pegar por esses dois lados. Como todos os evangelhos, o foco, obviamente, independente do que o autor queria puxar, é sempre evangelístico. Então, Lucas ele vai falar muito também sobre a salvação que somente Jesus poderia ter. E aí ele vai ter no 19:10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a sentença-chave do livro. Porque quando eu confronto alguém no quesito ali direto dos gregos, eu falo assim, eu tenho um entendimento que é similar ao de vocês. Nós temos cultura, nós temos tradição, nós temos filosofia, nós temos tudo. Eu falo assim, mas o nosso Cristo tem algo além. Eu falo assim, ele veio buscar o perdido. E aí, tanto em Israel, tanto como fora, quando alguém escuta, eu falo assim, você está perdido, aquilo dá um choque. É o famoso choque da realidade, né? As perguntas que geralmente a gente escuta. Por que a gente nasce? Por que Deus criou todas as coisas? Por que existe algo ao invés de não existir nada? Por que existe sofrimento? Por que existe a dor? Por que a gente morre? E aí eu conflito toda a existência, a realidade. E aí eu falo assim, você está perdido. E eu conheço alguém que pode te ensinar o caminho, porque ele é o próprio caminho. Então, quando eu quebro o raciocínio humano, isso gera mais atenção ainda, principalmente para eles que gostavam dessas situações muito difíceis de entender, porque a ideia aqui, por ser algo muito transcendente, era realmente de, eu falei assim, vocês não acham que vocês sabem todas as coisas? Eu falei assim, mas eu estou dizendo para vocês que vocês também são perdidos. Eu falei assim, e Jesus tem um caminho para vocês. Aí isso gerava a pulga atrás da orelha, né? Porque se eu começo a pesquisar muito, querer entender muito sobre alguma coisa, eu vou me mergulhar naquilo. E se a pessoa se mergulha no cristianismo, ela vai encontrar Deus automaticamente. Ela vai se deparar com a verdade do Evangelho. Eu falei assim, peraí, como que eu sou perdido? Eu não sou perdido. E aí, quanto mais a gente lê a Bíblia, eu falei assim, caramba, eu sou perdido mesmo. E
E aí ele vai bater, né, sobre o quesito da justificação. Ainda a justificação e a salvação que ele vai dizer, nem sempre será a salvação que Cristo fala. Em alguns momentos ele vai falar sobre salvar do preço do pecado, ainda sendo a salvação que Cristo oferece, mas em alguns momentos ele vai usar esse quesito de justificar e salvar de uma forma mais branda, de uma forma mais humana, para que quem estivesse lendo, e obviamente ele estava escrevendo para pessoas que não eram judias, então se ele se aprofunda em teologia judaica nesse quesito, aí ele dificulta a mentalidade. Só que obviamente, como ele era um grego, ele entendia automaticamente a cultura deles. Então ele consegue fazer um paralelo. Poxa, ele estava extraindo da fonte direto de Paulo, que tinha muito conhecimento para passar, e ele mistura com o conhecimento que ele tinha humano, filosófico, cultural dos gregos, e ele cria uma carta leve para que todos viessem estar entendendo a mensagem que ele estava passando ali. Um quesito específico de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele é o que mais faz referências ao Espírito Santo. Ainda o Evangelho de João, que vai ser a nossa aula da semana que vem, falar da divindade de Cristo, o Evangelho de João ele vai falar muito de Cristo. Ele fala muito de Deus, o Filho do Pai, aquele que desceu dos céus. Mas dentre os 4 evangelhos, aquele que vai mais falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a gente vai encontrar no Evangelho de Lucas. Porque ele entendia, e durante todas as pessoas que ele estava entrevistando, tudo o que aconteceu de sobrenatural na história foi a partir do momento em que o Espírito Santo desceu sobre alguém. E o Espírito Santo se manifestou e desceu sobre o Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo. Então ele vai entender que o agir do Espírito Santo é fundamental para que as coisas aconteçam. Então ele vai gastar tempo falando sobre o Espírito Santo. E aí a gente vai ter, né, os personagens principais, né? João Batista, ele vai falar sobre a história de João Batista, sobre o Espírito Santo agir nele. Maria tendo o Espírito Santo agindo sobre a vida dela. Isabel, Zacarias, Simeão e obviamente o próprio Jesus, porque o ministério dele começa a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre Cristo. Se o Espírito Santo é Jesus e Deus, sobre os seus diferentes, aonde eles estão interligados? Da mesma forma que nós existimos. Quando a palavra fala que nós somos a semelhança de Deus, às vezes a gente pensa com o nosso rosto, né? Nós somos parecidos com Deus. Só que a criação de Deus, ela é muito além dessa matéria. Essa matéria ela vai se esvair. Tanto que a palavra vai dizer que nós vamos receber um novo corpo glorificado para estarmos na eternidade com Cristo. A nossa semelhança com Deus é sermos trinos como Ele é. Nós somos corpo, alma e espírito. E essas 3 funções, elas são... Os 3 somos nós, e ainda assim elas têm particularidades, ainda sendo um único ser. E aí Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles têm características diferentes, se apresentam de formas diferentes, mas ainda assim eles compõem o mesmo ser. Por isso que nós somos monoteístas, a gente acredita em um único Deus, ainda o nosso único Deus se apresentando de 3 formas. Porque quando a gente vê a característica, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque não é fácil, mas é o jeito mais fácil de apresentar a Trindade. Porque às vezes é muito difícil entender a Trindade mesmo. Deus, ele é a autoridade. Deus, ele é aquele que tudo que ele diz, acontece. Só que essa autoridade de Deus, ela tem que ser dita. Ele tem a autoridade. Só que quando ele diz, a verbalização disso é o próprio Cristo. Por isso que a Bíblia vai apresentar Cristo como o Verbo de Deus. O Verbo vivo se fez carne. Então aqui eu já tenho 2 pessoas. A autoridade disse. E aquilo que disse aconteceu porque é o próprio Cristo. Mas só aconteceu porque o Espírito Santo ele é o poder manifesto para fazer aquilo acontecer. Então, a autoridade, a realidade, a definição, que é o Cristo, e o poder de fazer acontecer, que é o Espírito Santo. Todas as coisas que são a manifestação do poder de Deus estão no Espírito Santo. E geralmente o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada da Trindade. Fala. O Espírito Santo
Beninho falando sobre isso, Fala. sobre essa trindade. Sobre esse quesito, né? E é muito triste a gente não ter essa concepção do Espírito Santo. Geralmente o Espírito Santo é o que mais fica no escanteio, né? E o Espírito Santo é ele que habita em nós. Óbvio, né? A gente fala assim, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, sim. Mas Cristo foi assunto aos céus. Quem que desceu? Foi o Espírito Santo. Ele derramou o seu Espírito sobre nós. O Espírito é de Cristo, assim como Cristo só atua porque ele tem o poder do Espírito Santo. Então a gente vê que todos eles são atrelados um ao outro. Porque para que o que Deus diz que aconteça, o Espírito Santo tem que manifestar o poder dele. Eu falei assim, esse poder é manifesto através da graça que tem em Cristo, porque o Pai disse, o Filho concorda e o Espírito Santo realiza. Então aqui a gente tem a Trindade sendo executada em todas as formas. Mas Vai. a supremacia então é Deus. A supremacia. Quer dizer assim, né, embora esteja no mesmo nível, Sim. no mesmo nível, tá? Mas a palavra, vamos dizer assim, trocando a palavra final de tudo. Tá? E Deus faz o Espírito Santo vir. Eu posso orar no Espírito Santo? Pode. Jesus fala que não faz diferença. Não faz diferença. Não sentem os símbolos de um do outro. Vamos fazer a sessão do Não, porque Paulo ele vai falar muito sobre a supremacia de Cristo. Porque ele vai falar, né, no próprio texto de Filipenses, ele vai falar, porque ele se fez servo para que na morte dele ele ganhasse um nome que está acima de todos os nomes, e ele é supremo acima de todos, acima do céu, acima da terra e debaixo da terra. A supremacia de Cristo em vencer todas as coisas. Mas ele ganha trono, e Cristo mesmo fala de que o Pai já está no trono. Só que quando João vê o trono, ele vê o Cordeiro no trono, mas ele vê como se fosse um segundo trono. Aí a gente vai entrar em escatologia, aí a cabeça já está desviando, né? Mas não é divergência, né? Mas é só conhecimento. Veja bem, os três, como o amigo colocou, os três são um só, mas Deus não guiou. O único Filho, sim, é que todos que nele creem, beleza, mas que tem vida eterna. Isso. Ele veio e morreu por isso. Mas ele disse alguma coisa na música seguinte: Pai, se não for possível afastar de esse cálice, né, no Getsemane. seja feita a vossa vontade. Até então ele pediu a Deus, Pai dele, que afastasse dele aquele cálice, né? Sim. O sofrimento dele é inarrável, né? Cristo como homem, obviamente, ele estava na função de servo, né? Ele se esvaziou da sua glória. Ali, ele dependia totalmente também da misericórdia, e Deus, ele despeja sobre Cristo o peso do pecado de toda a humanidade. Então ali ele se coloca numa posição realmente de inferioridade. Mas aí, Cristo, quando ele ascende aos céus, é interessante porque o Antigo Testamento vai falar do cálice da ira de Deus. E quando a gente vai para Apocalipse, é o cálice da ira do Cordeiro. Então, aqui a gente vê que quando Cristo voltou para o céu, ele se coloca como igual a Deus, assim como ele é, porque ele é Deus também. E o Espírito Santo, ele é a manifestação de todas essas coisas. É muito complexo, né, cara? É complexo. Tava confundindo a cabeça. Vai. Qual seria o cálice que Jesus falou que ele e os discípulos deveriam tomar no batismo? Lembra quando João e Tiago falou que queria sentar do lado de Jesus, e Jesus falou: vocês podem tomar no cálice do batismo. É o cálice da morte. Ali, na verdade, foi uma pergunta de, não vou dizer humilhação, mas tipo assim, o cálice que eu vou beber, vocês não aguentam tomar desse cálice. Todos viriam a morrer mesmo. Mas o cálice de aguentar o peso da humanidade, somente ele poderia. Mas ele já anunciava, ele fala depois isso abertamente, né? Se a mim que sou o mestre perseguiram, quanto mais a vós que são os servos. Então ele já deixa bem descrito que todo mundo ia passar pela mesma coisa, né?
Então ele deixa já esse gatilho. Mas nesse momento em específico, ele fala que nenhum humano era capaz de aguentar o mesmo cálice que queria tomar. E aí no Getsemane ele vai falar, mas se for possível, aparta de mim esse cálice. Porque a alma dele, o corpo já estava agonizando, sabendo que ia morrer, né? Ele estava se preparando psicologicamente para A morte, né? material. Aí aqui, ó, no quesito de Jesus, falando do Espírito Santo ainda, aí ele vai falar todas as vezes em Lucas que ele vai ter, né, esse quesito do Espírito Santo agindo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo em Lucas 1,35, batizado pelo Espírito Santo em 3,22, testado pelo Espírito Santo em 4,1 no deserto, recebeu o poder do Espírito Santo para o seu ministério, alegrado pelo Espírito Santo, ele esperava que seus discípulos completassem seu trabalho pelo poder do Espírito Santo. Tanto que ele fala, não façam nada, fiquem em Jerusalém e aguardem até que eu envie o Espírito Santo sobre vocês. Jesus sabia que sem o Espírito Santo, eles poderiam estar motivados, eles poderiam estar fervorosos, eles poderiam ter muito entendimento. Poxa, eles viveram diretamente com Cristo por aproximadamente 3 anos de sua vida, bebendo direto da fonte. Mas se o Espírito Santo não estivesse neles... Por isso que volta todo mundo para as funções antigas. Oi? É por isso que volta todo mundo para as funções antigas. Porque não tinha. A autoridade estava no próprio Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. É o agir de convencimento, quem convence é só o Espírito Santo. A gente não consegue pegar no pescoço, a gente queria, né? Não, vai aceitar Jesus sim, vou te levar lá na igreja. Vai aceitar sim, a gente não consegue. Nós somos semeadores. Agora, se vai brotar, quando vai brotar, o tempo de crescimento, o tempo de florescer e frutificar, isso daí é obra só do Espírito Santo. Quem fala? Paulo até fala isso nessa parte aí que você colocou no site de Apolo e tal. Fala, Sim. Um regou, um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. É isso aí. Cada fala. Esse livro do Benin fala sobre, né, eles sendo testados no deserto do Espírito Santo e mostra que com Deus, Jesus como homem, ele poderia pecar, mas pelo poder do Espírito Santo nele, eles foi testado e ele venceu o pecado, mostrando, né, o poder do Espírito Santo e nos ajudar a vencer o pecado. Esse é o bom dia ou bem-vindo? É um bom dia. Bom dia, né? Bom dia. Só para eu perguntar. No início da Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a água. Sim. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Aham. Então, quando Jesus ele vem e ele ascende ao trono, o Espírito Santo sobe com ele para depois descer de novo. E nesse momento que Jesus ascende ao trono, o Espírito Santo ele não está sobre a humanidade. Sim, pior que sim. O pior que pareça, nesse momento ficou sem. Porque se a gente pegar o Antigo Testamento inteiro, o Espírito Santo ele não agia diretamente sobre a terra. Em alguns momentos específicos que o Espírito Santo vinha e descia sobre alguém. Para a gente ser bem direto, se a pessoa não nascesse rei, profeta ou sacerdote, essa pessoa nunca teria contato com o Espírito Santo de Deus. Só essas 3 categorias no Antigo Testamento que tinham contato com Deus. Por isso que os reis, profetas e sacerdotes. E os patriarcas? Oi? Eles entram na categoria de reis. Eles eram os reis daquele tempo, até que se nomeassem reis. Porque vai ter os 3 patriarcas e a partir de Abraão, Isaac e Jacó. E a partir de Jacó vai ter Levi. E aí Levi a gente cria o próximo braço, que são os sacerdotes. Então a partir dali, toda a religião judaica vai se centralizar nos sacerdotes e no sumo sacerdote. Que aí é a única pessoa que entra nos Santos dos Santos, diante da arca, vê Deus face a face ali, a nuvem, a agitação, a glória de Deus, e isso uma vez no ano. Agora, quem não está nessas 3 categorias, só por isso que eles tinham essa ritualística de sempre ir ao templo, porque o Antigo Testamento ele tinha um intermediário, né? Para eu falar com Deus, eu precisava levar um sacrifício, pedir para alguém rogar por mim diante de Deus. E aí no Novo Testamento, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga e hoje em dia a gente tem esse livre acesso ao trono de Deus. Eu posso falar com Deus no momento que eu quiser. No meu quarto, no ônibus, na fila de algum lugar. É só eu centrar em Deus e falar com Deus. Ter o meu momento. Obviamente, momentos de comunhão e momentos, o nosso momento privado de intimidade. Fala.
Eu vejo algumas frases, vejo algumas citações que as pessoas colocam Jesus como Deus no período em que ele estava aqui como homem. Está correto? Colocar Jesus como Deus no período em que ele estava aqui como homem. Ele era um homem e Deus, principalmente quando o Espírito Santo desce sobre ele. Mas Lucas, durante a infância dele, no Evangelho de Lucas mesmo, ele vai falar que Jesus, ele, vamos dizer assim, ele já se despontava entre as pessoas. Ele crescia em conhecimento, crescia em graça, ele já tinha uma sabedoria, tipo assim, acima do comum. Só que o manifestar da divindade de Cristo é o Espírito Santo descendo sobre ele. Era homem 100% carne e 100% espírito. É complicado dizer o 100% dos dois. Como é que é isso? Porque o próprio Filipenses vai falar que ele se esvaziou de sua glória. Não, aí é Deus, aí seria 3, 100% carne, 100% espírito, 100% Deus. Não, mas 100% espírito já entra ele como divino. Só que é muito complicado dizer que ele era 100% Deus. Porque se ele 100% Deus, ele não sentiria problema para nada. Nada seria problema para ele. E se ele orava a Deus e clamava por Deus, então ele não era Deus. Ele era Deus. Ele era Deus. Não, no período que estava aqui. Era Deus. Ele era Deus. Era. Mas ele não tinha glória. Ele estava fazendo o papel de homem. E quando ele precisava, ele orava ao Pai. Se ele fosse Deus, ele orava a ele mesmo? Isso assim, é uma particularidade. Eu não meu, sabe? Quando eu leio. Quando eu vejo isso, ele faz isso como se fosse. Como se fosse para dar o caminho. Tipo assim, ele na prática mostrar pra gente qual seria o caminho correto que a gente fizesse. Por exemplo. Porque se ele fosse Deus, ele não teria pedido para que Deus tirasse dele, afasta de mim esse cálice. Se não for possível, eu vou cumprir o que o Senhor mandou. Então ele não orava a Deus se ele fosse Deus. Ele poderia tomar decisões. Ele sempre se coloca no quesito realmente de filho. Ele fala assim, o meu pai me enviou. Então. Mas automaticamente, se ele é filho da divindade, ele é divino. A gente não consegue remover a divindade de Deus, de Jesus. Mas por isso que a gente não consegue também dizer que na Terra, Jesus era 100% Deus. Ele era 100% homem. Mas 100% Deus, aí porque um quesito. Jesus, quando perguntam para ele quando ia encerrar todas as coisas, ele fala que isso cabia somente ao Pai saber. Eu falei assim, mas então quando Jesus foi assunto aos céus, até hoje ele não sabe o dia que ele vai descer? Ele fica lá perguntando, e aí Deus, não está na hora não? Não está na hora não? Quando que eu vou descer? Eu falei assim, poxa, está demorando, né pai? Eu falei assim, não está na hora de eu descer ainda não? Não. Por ele se esvaziar, coisas se tornaram, vamos dizer assim, inacessíveis divinamente a ele. Mas quando ele sobe aos céus, ele se torna novamente, aí ele se torna 100% Deus novamente. A carne foi morta. A carne foi embora, ele se dissipou daquilo. Se dissipou da carne. Eu acho que toda vez que ele clamou a Deus, que Deus viesse, ele foi atendido. Então, eu acho que daí também... O cálice Deus não atendeu. Mas foi o que você falou. Não, era o cumprimento. Era o cumprimento. O cumprimento da 99,9%. Assim, tem certas coisas que a gente não tem como querer entender muito não, pela fé. Mas no meu caso, eu consigo entender bem essa divisão, juntando Filipenses 2 ali, de 5 a 11 ali, que fala que ele se esvaziou, com o primeiro capítulo de João, que fala bem claro, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Deus. Mas lá no 12, seu Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele tem essa divisão aí bem clara que e nesse que ele se limitou, está lá em Filipenses 2,5, que
O verbo se faz abriu carne. mão da divindade, fazendo servo até cumprir a morte, morte de cruz. Então, se a gente conseguir fazer isso, aí mais do que isso, a gente não adianta querer entender, não, porque É porque existem até concílios da igreja na época da patrística já, que era para discorrer exatamente sobre isso. Jesus na terra era Deus? Ele era divino? E aí a igreja tem isso como unânime. Deus, Jesus na terra era Deus. Ainda, vamos dizer assim, não sendo onipotente. Ele se esvaziou, mas ele era Deus. Porque se eu quebro a divindade de Cristo aqui, aí eu vou colocar Cristo como um profeta, como um enviado, um filósofo, o maior dos homens. Aí eu entro no espiritismo, entro no Islã, entro em outras variações, porque eu quebrei a divindade de Cristo. Fala. Só para dar um tópico, no início você falou a questão de que o nosso tempo é o tempo diferente de Deus. Sim. Só para a gente entender essa questão, por exemplo, você até falou assim, pode ser que Deus já arrebatou a igreja, Ele sabe todas as coisas. Eu vi alguns estudos de alguns teólogos, alguns pastores, que eles falam assim, porque há muita discussão sobre a questão da Trindade, quem não acredita na Trindade, até porque a Trindade não está na Bíblia. Isso é um entendimento. Aí, tipo assim, o que a gente tem que compreender é Deus se fazendo, na realidade ele se humilha quando ele se faz lá de cima a forma de se tornar homem. Ali já começa a humilhação. Porque ele se fez servo. Isso, não é quando ele se esvazia aqui. Esse é o entendimento. Então, eles entendem que como Deus tem esse poder de ser, nesse tempo, ele está, por exemplo, a gente está aqui falando de um Deus que ele está lá, agora no Japão, um exemplo. Sim. Ou em qualquer lugar do mundo. A pessoa está falando da pessoa, de Deus, e Deus está lá, e Ele está aqui. Então, do mesmo jeito, Deus, só para vocês tentarem entender essa forma, que a gente pensa assim, poxa, como é que Ele está falando com Ele se Ele está aqui? Mas Deus é o único ser que tem poder para isso. Ele é o mesmo Deus que está aqui e que está lá. Deu para entender mais ou menos? Então, assim, às vezes a gente está falando assim, Jesus estava aqui, mas lá está vazio. Não. É a mesma pessoa que está aqui, mas está lá. Então é isso que, tipo assim, confunde o nosso intelecto. Tipo assim, então assim, eu espero que, pelo que eu... Porque se você pegar essa base, tipo assim, do que os caras não acreditam na Trindade, e você pegar mesmo o tópico desse, você também fala assim, caraca, o cara tem muita razão. Não foge muito... O termo Trindade não existe na Bíblia, mas a gente vê a Trindade ser Sim, apresentada de mas não existe. Se você entrar nesse... Jesus vai falar, assim, orando em nome do Pai, isso, do Filho e do Espírito Mas ele não Santo. usa esse termo, mas né? Ele não usa Trindade, é um termo que porque se tivesse, tipo assim, não teria essa discussão, sim, acabou. Sim. Entendeu? Mas a discussão, na realidade, sempre os caras entram nesse tópico, é por isso. Não, cara, isso aí não existe na Bíblia, isso aí foi uma invenção, o cara estudou. Mas se a gente pegar a base, é essa a base. Mas se você pegar a base do cara também que estuda essa parte que não acredita na Trindade, até que não, tipo assim, eles levam até para esse lado mesmo que Jesus, tipo assim, era um homem normal, como se fosse, igual você falou, né, a questão de um profeta ou algo assim, né? Mas a gente, tipo assim, acredita dessa forma e a gente tem base para isso porque por causa desse poder grandioso de Deus. Tipo assim, ele tem esse poder de estar lá e estar aqui. Sim. Entendeu? Então, quando ele fala assim ao Pai, ele está falando a ele mesmo, mas se fazendo como homem, dando exemplo para nós de que nós temos que nos manifestar, declarar ao Pai, né? Então, assim, é um livro da Bíblia que pouca gente conhece. Você sabe qual que é o Acrescentados. O Marcão também fala desse livro. Não. Mas no Novo Testamento, em 1 João 5,7, fala bem claro sobre os três são um. Não, mas aí é aquilo. O termo não existe na Bíblia, mas a apresentação de conceito tem. Não. Eu concordo e eu entendo. Só que o que você discorreu, nós estamos falando de hoje, de um Cristo assunto. Ou de um Cristo antes do seu nascimento de mulher. Nasceu de uma mulher. É tudo isso que você falou, porque ele já existia antes. Sim. E ele existe hoje como Deus. Mas eu faço uma linha de corte no período que ele viveu como homem na terra.
se esse período que ele viveu como homem na terra, por ele ter se esvaziado do seu poder de Deus, e Deus continuou lá sentado no seu trono, e ele como filho aqui na terra cumprindo a missão de Deus, Pai. Então, nesse período, eu vejo algumas pessoas dizerem que aqui também ele era Deus. E eu vejo outros dizer, não, aqui ele era homem, ele recebeu o Espírito Santo quando desceu as águas, viveu como homem, mas ele não podia manifestar nenhuma grandeza de Deus, porque se ele fizesse isso, por ser Deus, ele não sentiria as dores que ele sentiu como homem, porque ele era Deus. Pode bater, eu não vou sentir porque eu sou Deus. Estou parafraseando, para você entender. Então, Satanás iria até Deus dizer, mas assim é fácil, você perdoar o pecado de todo mundo. O homem que você enviou é Deus. Quero ver você enviar um de carne e osso para mandar bater e ele sentir as dores e trazer para si o castigo de todos. Ele não sofreu castigo. Por que ele não sofreu castigo? Porque ele é Deus, Deus é Espírito, Deus não sente dor. Há umas teologias aí, meio que igual o irmão falou, mas se a gente for para essa linha aí, a gente vai para outras religiões. Mas eu tenho ainda dúvida sim, porque eu vejo muitas pessoas orando a Deus, dizendo que quando ele estava na terra, ele era Deus. Mas a diferença. Você está entendendo? E eu entendo que nesse período. Eu só vejo que a diferença está na própria criação dele. Ele não foi criado por um homem ou uma mulher. Já começa por aí. Tipo assim, você nunca ouviu falar de uma mulher engravidar sozinha. Sim, não, tá certo. Já começa por aí. Então, tipo assim, eu entendo assim, da forma que, da minha fé, é que sim, ele era um Deus que se esvaziou e se fez assim como era. Mas ele é um Deus. O verbo se fez carne e habitou. Ali era Deus. Porque já na sua própria criação já há algo diferente. Tipo assim, não foi um homem ou uma mulher que fez ele. Tipo assim, se você entende, você vê, um anjo aparece para Maria, fala com ela, e aí sim, depois que ela vem ter vem gerar ele através do Espírito. Então assim, você não tem como tipo assim, você falar que ele é um homem normal. Você está entendendo? Tipo assim, ele não foi gerado, concebido, não podia ser concebido conjunção carnal, porque se isso... Ele seria pecador. Ele seria pecador. Então, se isso acontecesse, ele teria vindo do pecado, como nós viemos. Por isso que não podia ser conjunção. Mas aí já entra essa diferença nele. Era sentir aquilo que o homem sente, as emoções, todas as coisas. Mas a gente vê que Jesus... Mas é legal a tese que você está falando. Ele faz aquilo que Deus poderia fazer. Jesus cura, Jesus ele profetiza, ele fala sobre as pessoas. Então, eu acho que esse esvaziamento da glória é mais para que ele pudesse vir sentir aquilo que o homem estava sentindo, aquilo que o homem sentia, passar por aquilo que o homem passa. Porque os evangelhos vão falar que Jesus sentiu frio, Jesus se sentiu cansado, quis dormir, Jesus sentiu fome, sentiu sede. Mas mesmo depois que ele recebeu o Espírito Santo, Sim. Ele manteve a sua humanidade. A humanidade dele era 100%. A única coisa que a gente tem garantida é que a humanidade. Até há pouco tempo agora teve um congresso da Assembleia na ilha, o pastor Marcos Feliciano, ele pregou e ele falou justamente sobre isso. Quando Jesus veio à Terra, esse esvaziamento da glória foi justamente para isso, porque no Antigo Testamento a gente vê Deus vindo de diversas formas para alertar o povo, mas de uma forma de poder, Mas quando Jesus vem, ele vem assim, Pai, eu quero sentir aquilo que eles estão sentindo, Eu quero saber por que eles choram, porque eles sentem, do que você falou, porque eles sentem frio, do sentimento carnal. Eu acho que vai muito desse esvaziamento da glória. E praticamente a vida inteira dele. Eu acho também que as pessoas falam que na terra Jesus era Deus, mas pelo DNA que ele trouxe do céu para a terra. A formação dele é totalmente divina, Por isso que eu acho que isso diretamente do Espírito Santo. Eu acho que isso liga ele em Deus, na base mesmo. Porque qualquer outra variação que eu tire, aí não é um sacrifício perfeito, porque teria pecado. E também é aquilo, acho que se ele fosse também apenas
Só homem, não, Deus mesmo. Igual aquela questão da mulher que ela se arrasta no meio da multidão e só toca nas vestes dele e ela é curada. Isso aí eu senti virtude dele, né? Sim. Isso aí, Ali a gente vê. Ali a gente vê que ele era É Deus. verdade, sim. Mas aí tem o Espírito Santo, que a gente só vê milagre de Jesus a partir que o Espírito Santo desce, né? A gente vê que durante um bom período, Jesus, realmente ele se humanizou, né? É aquilo que a gente falou até semana passada. Imagina, Jesus, o verbo da vida, Deus, ter que se colocar ao pé de alguém para ensinar ele durante anos, para ele poder ganhar o título de mestre da própria lei dele. Então, imagina, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, sentiu frio, sentiu fome, chorou, se alegrou, dançou, porque às vezes, não, Jesus dançou. Gente, isso é uma coisa que o povo judeu mais faz, é dançar, é um povo extremamente festivo. Isso não é, tipo assim, às vezes a gente vê falando, Davi dançou, e parece que Davi está fazendo um balé na frente da arca da aliança, né? Vê qualquer vídeo cultural de Israel, de como que é a dança judaica, é uma dança rítmica, é uma dança cultural, é de se alegrar, de se festejar. Então, Jesus ele bebeu da humanidade, se tomou disso, né? A palavra vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas. Então, para ser tentado, foi só tentado. Tentação não é pecado. Ele foi tentado, mas não pecou em nada, né? Porque ele é o sacrifício perfeito. Então, em todas essas coisas, a gente vê muito essa dualidade. Mas, das certezas que a gente tem e não tem, obviamente, porque Deus ele é transcendente, nossa mente ela vai ser limitada em muitas coisas. Na própria teologia, a gente tem que entrar na teologia sabendo que nem tudo a gente vai conseguir definir. Aí, os secretos de Deus... É muito complicado quando eu falo assim, não, vou bater o martelo, o Apocalipse está dizendo isso. Assim, irmão, toma cuidado, bate martelo não. É melhor a gente navegar entre as possibilidades do que bater martelo. Porque tem coisas que Jesus não bateu no próprio quesito. Quando que ele vai voltar? Ele falou, eu não sei. Quando falaram, você é bom mestre, eu falei assim, por que você me chama de bom? Bom é somente Deus. Ele não apontou para ele apontou para cima. Naquele momento a gente vê também que ele se viu esvaziado. A gente entra nesse mesmo assunto que a gente está falando. Ele é bom. Mas aí quando ele volta para a divindade dele, ele é Deus, ele também é bom, né? Obviamente. Então, porque depois ele vai se dizer o bom pastor, né? Mas fica para a próxima debate. Senão a gente vai almoçar aqui. Gente, domingo abençoado. Acrescentar. As pessoas vão acrescentando qualquer coisa.